Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil, levando ali para a prosa, tá certo? Então vamos lá. O romantismo é um estilo de época do século XIX. Ele surgiu no contexto histórico da Revolução Francesa, iniciada em 1789. Assim, com a ascensão da burguesia, a ideia de liberdade individual tomou força, o que muito contribuiu para o egocentrismo romântico. Outro fato histórico importante foram as conquistas napoleônicas, que acabaram despertando nos países invadidos um forte sentimento patriótico. Então aí, dentro desse contexto de revoluções que vinham acontecendo na sociedade, nasceu aqui o romantismo, com essa forte identidade aí que as pessoas carregam nacionalmente. Então, o romantismo, a característica sempre vai ser voltada para essa parte mais de patriotismo, tá certo? Vamos lá. Portanto, o romantismo ele é um estilo de época caracterizado por subjetividade, nacionalismo, exagero sentimental, idealizações e o sofrimento amoroso, daí o romantismo, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, ele apresenta três fases distintas. Já a prosa romântica brasileira está dividida em 4 tipos de romance. Então, aqui dentro da prosa brasileira, né, da prosa romântica, nós temos aí 4 tipos de romance, que é o urbano, o indianista, regionalista e histórico, tá certo? Então, dentro das fases do romantismo no Brasil e em Portugal, ele é dividido em 3 fases. Lá em Portugal, nós temos a primeira fase, que é caracterizado pelo nacionalismo, a segunda fase pelo sentimentalismo exagerado e a terceira fase pela temática social pré-realista. Então nós temos essas 3 fases em Portugal. E no Brasil também não é diferente, elas se mantêm, porém elas são adaptadas à realidade do Brasil, tá certo? Então, aqui no Brasil nós temos a primeira geração, que é marcada pelo nacionalismo e pelo indianismo. A segunda geração pela temática do amor e da morte, e a terceira geração pela poesia social e abolicionista. Tá? Então nós temos essas diferenças aí entre Portugal e Brasil. Tá? Em Portugal nós temos as fases, no Brasil nós temos as gerações, que basicamente são as mesmas coisas. A diferença é que cada um se adequa à realidade do seu país. No entanto, né, as gerações românticas brasileiras estão relacionadas à poesia. Tá? Quanto à prosa, os críticos optaram por separar os romances em categorias. Assim, os romances românticos brasileiros podem ser urbanos, indianistas, regionalistas ou históricos. Todavia, em romances como Iracema, de José de Alencar, o indianismo se mescla ao caráter histórico. Então, temos uma mistura, né, ali nos romances indianistas, né, indianismo ali, que trata dessa questão do índio, nacionalmente falando, né, ele vai se misturar um pouco com a questão histórica também, tá? Mas nós vamos ver isso aí no decorrer da aula. Então, romantismo aqui no Brasil, relacionado à prosa. Falando de prosa, são aqueles textos que são separados por parágrafos, tá? Para vocês não ficarem voando aí. Então, com relação às prosas, né, as gerações de poetas românticos dividiram os holofotes com os romancistas, que produziram 4 tipos de romance. Só que na aula de hoje nós vamos focar no romance urbano e no romance histórico, tá? Então, o romance urbano ou romance de costumes designam as obras que retratam o Brasil, principalmente ali o Rio de Janeiro, no segundo reinado, tá? Apontam os aspectos negativos da vida urbana e dos costumes burgueses. Então, o romance urbano já fala, né? O urbanismo vai tratar da questão ali mais da sociedade. E o foco desses romances vai estar ali, o local, né, no Rio de Janeiro, tá? Então, o romance urbano ele é melodramático e apresenta amor e mulher idealizados. Essa questão da idealização, tanto do amor quanto da mulher, é sempre presente nas escolas literárias. Não é diferente aqui no romantismo, tá? O espaço da narrativa vai ser o Rio de Janeiro, onde os personagens reproduzem os costumes, né? Isto é, o estilo de vida da elite burguesa. Então, dentro desses romances, vai estar ali o Rio de Janeiro como lugar e vai tratar ali dos costumes daquela época, né? Da elite ali que vivia naquele período, da elite burguesa, tá bom? Então, as características. Esses romances abordam as intrigas amorosas e as desigualdades econômicas.
o fim é invariavelmente feliz e com a vitória do amor. Então, é uma característica aí, tá, desse período. A identidade e democratização cultural. O romance urbano, por meio da divulgação de perfis, espaços e comportamentos reconhecidos, também investe na criação de uma identidade nacional. A consolidação dessa nacionalidade ocorre todas as vezes que um leitor se reconhece nas cenas que lê. Então aí nós temos alguns exemplos de livros com essa temática de romantismo urbano, tá? Nós temos aí Diva, Lucila, Senhora, tá? E um dos principais autores aí fortíssimos é o José de Alencar, tá bom? E a linguagem aí desse romance urbano é acessível, porém existe um aspecto que merece atenção. É frequente o narrador estabelecer um diálogo com um leitor específico, seja ele qual for. Então esse diálogo faz com que a história contada ganhe o aspecto de confidência trocada entre leitor e personagem. Então as obras ali vai ter quando você for ler um livro como aqueles que a gente viu agora, vai ter essa característica do narrador estar sempre ali como se estivesse confidencializando com você que está lendo. Um recurso muito usado é o uso de elementos reais que correspondem à realidade do leitor, como lugares físicos conhecidos e que, de certa forma, o liga ao texto. Tá? Os principais autores nós temos Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida. Tá? O amor segundo Joaquim Manuel Macedo, né? Joaquim Manuel Macedo ele conquistou um enorme público que foi cativado por diversos aspectos, entre eles a enorme quantidade de textos, o bom humor. Retratou a elite brasileira de maneira irônica e com traços e personagens inconfundíveis. O suspense também marcava suas obras, juntamente com cenas fortes e cheias de significados. Joaquim Manuel de Macedo nasceu no Rio de Janeiro, em 1820, e faleceu com 61 anos em 1881. Ele se formou em medicina, entrou ali na literatura com o romance A Moreninha, é um romance bem famoso, conhecido aí por todos, né? E é a principal obra dele. E também ele foi professor. Tá aqui um trecho de A Moreninha, tá? Que diz assim: eu tenho 15 anos e sou morena e linda, mas amo e não me amam, e tenho amor ainda, e por tão triste amar, aqui venho chorar, o riso de meus lábios há muito que murchou, aquele que eu adoro. Então é um trechozinho aí básico da obra dele, tá? José de Alencar também é um dos críticos, né, desse período, foi quem deu o romance urbano uma forma mais bem acabada, de modo um pouco diferente dos outros escritores desse período. Ele priorizou as relações humanas em função do ambiente em que se encontrava. José Martiniano de Alencar nasceu em Messajana no dia 1 de maio de 1829 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877. Ele teve várias profissões, como jornalismo, política, advogado, orador, então várias profissões ali. E romancista, né, que é o forte dele. E sendo aí um ótimo escritor de obras dramáticas. Aí temos alguns livros dele, tá? E o Manuel Antônio de Almeida, A Estética da Malandragem, né? Um que difere dos romancistas anteriores, surgiu das mãos de Manuel Antônio de Almeida, o Rio de Janeiro retratado nas divertidas páginas de Memórias de um Sargento de Milícias, que retrata a realidade da burguesia e as camadas mais baixas se contrastando ali, então se contrastando, né, naquele período. Então essa é uma temática que vai sempre rolar entre esses autores, tá bom? E o romance histórico, né, diferente do romance urbano, como ocorre esse romance histórico? Assim como na poesia, a figura do índio foi subliminar também na prosa. Tal personagem, concebido como o herói nacional, notadamente influenciado pelas ideias de Rousseau, representou o ápice de todas as manifestações artísticas voltadas para essa categoria, indianismo. Novamente, José de Alencar deixa sua marca ao criar o Guarani e Iracema, sem falar em Basílio da Gama e Frei Santana Rita Durão, com as epopeias Caramuru e Uruguai. Então são obras dentro dessa temática histórica, porque ele vai tratar ali da história em si, com personagens que realmente existiram, né, e eles vão criar ali uma trama de acordo com esses personagens, tá? O romance histórico também apresenta amor e mulher idealizado, contudo, o que o caracteriza é a presença de fatos e personagens históricos,
relacionados à temática principal. Desse modo, a realidade e ficção se misturam, já que fatos e personagens fictícios também fazem parte da obra. Então eles pegam um recorte ali da história, algo que aconteceu realmente, né, um personagem real, e constrói ali uma ficção em cima disso, tá? Então a composição dos personagens e dos cenários é feita de modo que estejam em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época. Então o romance histórico surgiu no século XIX com o escocês Walter Scott. Ele foi considerado o primeiro a usar esse estilo, sendo o clássico Ivanhoe sua obra mais famosa. Então, no Brasil, há importantes obras que reconstroem com detalhes a história do país, sendo José de Alencar um dos primeiros a escrever usando esse gênero. Os romances indianistas também são considerados como romances históricos, pois tratam de temas históricos, tá? Então, as características aí desse romance histórico, né? Nós temos o fato histórico, que ele deve ser o ponto de partida, né, para a construção da ficção. Nós temos o uso de temas heróicos, personagens representando valores, né, éticos e morais. A narrativa é construída no tempo passado, tá? Busca também de legitimação dos fatos históricos através de documentos e referências históricas, tentativa de recuperar estruturas sociais, culturais, políticas e estilos do passado, tá? Os personagens no romance histórico, dentre as personagens deveria haver figuras históricas, protagonistas típicos, tá? Então todos esses que realmente tiveram um papel importante dentro da história, vão ser trazidos aqui para esse contexto. As personagens podem ser de 4 tipos: personagens centrais, que se encontram no centro ali, gerador das mudanças, personagens médias, que são jovens, né? As aventuras acontecem em algum lugar da trama, grupos que seriam uma espécie de herói coletivo e personagens marginais que se diferenciam dos anteriores, por seus traços externos e personalidade ali mais da marginalidade mesmo, né? Da margem ali da sociedade. Nós temos aqui alguns principais autores da literatura brasileira, como vocês estão vendo aí, tá? Então vamos para o nosso exercitando do dia. No romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Que perspectiva? Das classes dominantes e aristocráticas, dos segmentos militares da sociedade, do submundo do crime e da violência, da população estudantil acadêmica ou das classes pobres e desfavorecidas? Você acha? Vamos ver? Das classes pobres e desfavorecidas. Então, esse romance, né, tem essa perspectiva de apresentar mesmo uma forma de expor para todos, né, o que está acontecendo dentro da sociedade naquele período. Então, eles têm esse papel naquele momento de tratar, vamos supor, dos romances urbanos, por exemplo, né, de tratar o que está acontecendo ali dentro daquela sociedade e mostrar para o povo, né, através dos seus textos, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Para que você compreenda melhor, reveja essa aula lá na plataforma Eduque, tá bom? E até mais.